E aí, moçada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver mais um conteúdo, né, da nossa Geografia 2, e é o primeiro conteúdo desse nosso segundo bimestre, tá? Então, nós vamos trabalhar agora esse conteúdo aqui que faz parte da unidade 2, né, lá na página 66, e o capítulo é o 3, Globalização e Redes da Economia Mundial. A globalização é esse avanço tecnológico, né, científico, informacional que nós vivemos atualmente. Então, alguns autores colocam que a globalização tem início lá com as grandes navegações no século XV, passou por uma revolução muito grande com a Revolução Industrial no século XVIII, XIX, né? Teve um grande avanço tecnológico durante a Guerra Fria. Isso envolveu uma grande integração de culturas, filosofia, comércio, religiões, né? Só que ela gera crise, né? Principalmente a crise do desemprego, porque a tecnologia acaba substituindo o homem, né? E você tem também o avanço das grandes companhias com a globalização, que faz com que ocorra também a perca um pouco do poder nacional dos estados, porque muitas empresas estatais são privatizadas. A globalização, ela trouxe também uma doutrina econômica que a gente vai ver lá na frente, que é o neoliberalismo, que prega, né, a privatização das empresas públicas, principalmente as ineficientes. Então, a globalização é esse momento que nós vivemos, de grande avanço tecnológico, né? Eu estou aqui gravando uma aula para vocês, usando o Google Meet, usando o meu notebook. Esse avanço tecnológico em momentos de pandemia que facilita o nosso dia a dia, não é? E que veio para ficar. Então, alguns autores colocam desde o século XV, alguns colocam desde o século XX, a partir da década de 70, com a terceira revolução industrial. Então, esse livro aqui, ele foca basicamente a partir do século XX, tem início esse fenômeno, esse processo chamado globalização. Tá? Então, a revolução técnico-científica, ela é a terceira revolução industrial, né? Ela ocorre a partir da década de 50, 60, 70, o auge dela, da década de 70, onde ocorre um grande desenvolvimento da telemática. A telemática é a junção da telecomunicações juntamente com a informática. Tá? Então, você tem um grande desenvolvimento dessas áreas, robôs, computadores, software, hardware, não é? Juntamente com a pesquisa científica, que você vai ter o quê? Um grande desenvolvimento nesses setores. Muitos países investem nesses setores, né, para que eles possam concorrer de pé de igualdade nesse mundo globalizado. E muitos dizem que a globalização ela tem o seu auge aí, né, a partir da terceira revolução industrial. E aí, na década de 90, o que surge? Surge o maior símbolo da globalização, que é a internet, a rede mundial de computadores. Então, você começa a integrar o mundo todo através de uma rede, né? Onde você tem o que? Você tem uma distribuição de informações rápida, repentina, online, e isso faz com que o mundo, né, as relações de fluxo de pessoas, fluxo de comercial, ele se torne intenso. Os meios de transporte evoluem também. Automaticamente você vai ter o que? Você vai ter um mundo menor, a chamada aldeia global. Aí o que você tem? Essa aldeia global, esse mundo menor, esse mundo globalizado, ele é conectado, né? Você tem o desenvolvimento das redes de transporte, fluxo de pessoas, muita gente começa a viajar, as informações correm rapidamente. Hoje você não tem como você não ter acesso a várias informações ao mesmo tempo, desde que você tenha acesso à internet. E você tem o quê? Você tem uma série de redes geográficas. Essas redes se dão em quê? Em nós, que são os locais que distribuem essas... E através das redes, que são os próprios fluxos, né? Os próprios fluxos dessas linhas que conectam o mundo, tá? E aí, quem está por trás disso, geralmente, são as grandes companhias que estão sediadas nos países desenvolvidos. Essas companhias são chamadas transnacionais, multinacionais, grandes corporações internacionais, e elas têm uma boa infraestrutura técnica, né? Então, elas têm o quê? Elas têm um grande desenvolvimento, elas estão sediadas em países que têm uma boa estrutura de transporte, aérea, hidroviária, tem muitas tecnologias de informação, né? Cabos de fibra ótica, antenas, satélites. Isso faz com que haja uma boa infraestrutura técnica nesses países que sediam essas multinacionais. Só que a globalização é um fenômeno mundial, só que não atinge o mundo todo. Tem países que têm uma infraestrutura técnica muito ruim. Então, lá, o acesso à internet, o número de usuários vai ser bem menor do que em vários países desenvolvidos. Então, a infraestrutura técnica é mais avançada, mais moderna, mais articulada, mais evoluída nos países ricos, desenvolvidos, do que nos países pobres, nos países subdesenvolvidos. Aí o que acontece? Para suprir essa deficiência, muitas multinacionais buscam, né,
se instalar nos países subdesenvolvidos para tentar ganhar também sobre eles, né? Então, eles têm mão de obra barata, eles muitas vezes reduzem os impostos, eles oferecem vantagens que eles não teriam nos países desenvolvidos. Então, muitas empresas procuram os países em desenvolvimento ou até mesmo subdesenvolvidos, que a gente chama de, na globalização, de emergentes, né, em desenvolvimento, para que eles possam vender ali dentro e ganhar espaço dentro dessa economia globalizada. As multinacionais estão presentes no mundo há muito tempo, né, mas tiveram um grande auge a partir da década de 50, 60, 70. Aí elas começaram a migrar para vários países e construir plantas nesses países lá, né, fábricas, indústrias, para que elas pudessem ganhar aquele mercado ali. Tá? Então, hoje tem muitas multinacionais que são mais fortes do que vários dos governos locais, elas têm uma receita, né, elas têm um lucro maior do que vários dos governos locais, e isso é devido ao próprio processo de crescimento dessas companhias. Hoje eles estão presentes no nosso dia a dia. Eu utilizo aqui o meu computador da HP, que é uma multinacional americana, o meu celular é Samsung, que é uma multinacional coreana. Então, a gente tem, no nosso dia a dia, eu tenho um carro da Toyota, que é japonês. Então, você tem uma série de multinacionais presentes no seu dia a dia, e muitas vezes você nem se dá conta dessa presença, né? Você compra uma Coca-Cola lá, você paga numa KS, R$2, 10 centavos daquela KS vai para os Estados Unidos, que cedia a multinacional Coca-Cola. Aí as multinacionais, aqui tem vários exemplos, né, que tem só a simbologia, eu creio que vocês conhecem várias simbologias dessa aí, né, Nike, Facebook, enfim, a Volkswagen, né, a Apple, são várias multinacionais que só pelo símbolo a gente já consegue fazer uma relação, porque elas estão presentes no nosso dia a dia e têm uma grande influência no nosso dia a dia, a gente depende dessas multinacionais. E quando você tem uma multinacional, ela passa por um processo, muitas vezes, que elas utilizam várias outras empresas terceirizadas ou pequenas empresas que vão dar suporte a ela em diversos países, ou ela abre filiais em diversos países para produzir um determinado produto. Então, há uma fragmentação do processo produtivo das multinacionais, principalmente para reduzir os custos de produção, os custos no pagamento dos salários, o custo nos impostos. Então, aqui tem um exemplo da Airbus, né, uma companhia europeia, né, que produz aviões, e aqui você tem o quê? A produção do avião dessa companhia feita em vários países ali e montado num outro país, que é a França. Tá? Então, é um exemplo de fragmentação, mas isso ocorre em vários segmentos da empresa multinacional. Isso é vantajoso, porque se não fosse vantajoso, ela não faria, não é? Porque ela reduz custo, automaticamente reduzindo o custo, ela consegue ter um preço mais acessível e consegue vender mais. E como são empresas capitalistas, elas buscam o quê? A concorrência, e com a concorrência é necessário a redução dos custos, né, para que ela possa ganhar o mercado. E as multinacionais, pessoal, agora no mundo globalizado, a partir da década de 70, 80, 90, basicamente, elas deixaram muitas vezes de concorrer entre elas. E aí o que elas fazem? Antigamente era a Sadia concorrendo com a Perdigão, elas fazem uma fusão, elas se unem. Elas se unem para reduzir a concorrência entre elas e aumentar a lucratividade. Então, no passado, a Skol era concorrente da Brahma, elas se uniram, ocorreu a fusão, né? Aí elas formam o que? Os oligopólios. O que é oligopólio, professor? É quando poucas empresas controlam um determinado setor de atividade econômica. Então, no ramo cervejeiro, no Brasil, vamos supor, no caso da cerveja, 80% é controlado pela Ambev. A Ambev é o que? Brahma, Skol, Antártica, que controla esse segmento. Aí tem outras concorrências, né? Então, é diferente do monopólio. No monopólio é quando uma única empresa só ela controla todo o segmento da atividade econômica. Um exemplo do monopólio no passado era a Petrobras. Ela extraía o petróleo, ela refinava, ela distribuía, ela comercializava o petróleo. Aí ocorreu a quebra do monopólio da Petrobras e hoje você tem outras companhias aí rivalizando com a Petrobras, mas são poucas, mas você tem assim mesmo um oligopólio. Poucas empresas controlando aí o setor petrolífero. E aí ele coloca aqui na página dos fluxos, né, lá na página 74, a globalização trouxe os fluxos, o mais completo dele de informações, as informações correm rapidamente, o desenvolvimento de fibra ótica, satélite, sinal TV a cabo, né, faz com que as informações corram rapidamente. Houve uma modernização, né, hoje você tem uma série de redes sociais, WhatsApp, Facebook, que facilitam o contato entre as pessoas, as informações correm rapidamente, e você tem o quê? Você tem uma série de meios de comunicação à nossa disposição. O mais usado hoje no mundo, por incrível que pareça, ainda é a televisão.
principalmente de canal aberto, porque muita gente não tem acesso ao Wi-Fi, né? A internet, e aí automaticamente ele tem que utilizar o quê? O sinal aberto da televisão. Mas o meio que simboliza a globalização é a internet, a rede mundial de computadores, que faz com que haja uma conexão entre as pessoas aí, facilitando o acesso a uma série de informações. Aí você tem o quê? O fluxo de capital. O que é o fluxo de capital? É o fluxo do dinheiro, é o fluxo do investimento. Você tem dois tipos de capital. O capital especulativo, aquela pessoa que investe buscando especular, né? Buscando ganhar dinheiro fácil, não tendo ali nenhum tipo de preocupação de gerar emprego ou pagar impostos. Ele quer o quê? Ele quer investir na compra de ações, ele quer investir num título do governo, ele quer investir num setor de risco ali para que ele possa, em pouco tempo, ter uma lucratividade. Esse capital, muitas vezes, é um capital que não dá muita cobertura aos países que tem. Por quê? Porque os investidores podem rapidamente tirar esse dinheiro que está investido ali, né, em ações, em empresas, em companhias, e transferir para outro país. E aí as ações caem rapidamente, gera desemprego, gera uma quebradeira lascada. O melhor capital, nos fluxos de capitais, que são dois, né, é o capital produtivo. O capital produtivo, como o nome já diz, né, ele produz, ele gera algo físico, né? A empresa vai lá, constrói uma fábrica, constrói uma ponte, constrói uma rodovia, e você vê aquela obra física. Tá? Então, as multinacionais buscam o quê? Espalhar uma série de filiais no mundo todo, e esse capital aí é o capital produtivo. Aí você tem o quê? Você tem, tanto no capital produtivo como especulativo, fluxo de informações, né, através da internet, através da própria mídia, e fluxo de pessoas que consomem, né, que passam a ter uma cultura próxima a essa cultura aí das multinacionais. Então, hoje é muito comum o lanche rápido, né, o famoso fast food, porque você tem o quê? Uma cultura de comer lanches rápidos propagados aí pelas grandes redes, né, americanas, o Burger King, o McDonald's, né, que faz com que haja a cultura de comer esses lanches rápidos. Aqui tem o que é o capital produtivo especulativo, já falei, né? O especulativo é um capital que busca geralmente uma lucratividade rápida, elevada, não está preocupado em pagar impostos, gerar emprego, né? Ele é um capital muitas vezes de risco, não é bom o país ter muito investimento de capital especulativo, mas é bom ter muito investimento no capital produtivo. Ambos são chamados de IED, tá? Investimento estrangeiro direto. Tá? E esse investimento estrangeiro direto, ele é bom, principalmente se ele for produtivo, porque ele gera algo físico, ele gera filiais, ele gera obras, não é? E automaticamente gera emprego, gera arrecadação de impostos. É muito bom, é muito bem-vindo por todos os países, principalmente os países em desenvolvimento. Nós temos o item 6 que trabalha a questão do Estado, né? Nós estamos num processo de globalização e muita gente diz que o Estado não é necessário. É necessário sim, não é? Então, o Estado, geralmente, ele atua na globalização onde o setor público, o setor privado não tem interesse. Tá? Então, onde o mercado não se interessa, atua o Estado. Tá? Então, o Estado ele tem uma função alocativa. É ele que constrói obras públicas, é ele que faz com que haja a educação pública, a saúde pública, não é? E como que ele consegue isso, professor? Arrecadando os impostos. Então, nós pagamos lá, quando a gente vai comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, os impostos, e com esse imposto arrecadado da prefeitura, do Estado, do governo federal, eles nos dão obras, né? Eles nos dão serviço, né? Então, o policial, o professor, o médico do posto de saúde é pago com esse dinheiro da arrecadação de impostos. O Estado tem uma função importante que é a distribuição, né? Nós vivemos agora num momento de pandemia, o governo criou lá o auxílio emergencial. Foi um auxílio que contribuiu para muitas pessoas, para que elas pudessem ficar em casa com um valor pago pelo governo, para que eles pudessem se precaver da pandemia, não é? Você tem uma série de programas, Bolsa Família, programas de cotas sociais, né? Isso faz com que haja uma participação do Estado para reduzir as desigualdades. E ele interfere também. A função estabilizadora. Quando você tem o quê? Um problema de inflação, você tem uma questão de pouco emprego, o Estado pode impulsionar a geração de emprego, ele pode aumentar a taxa de juros para deter a inflação. Então, ele tem o quê? Ele tem um poder também de estabilização. E nós temos aqui a doutrina que eu falei lá no início, que é a doutrina que veio aí, que cresceu bastante com a globalização desde a década de 80. O neoliberalismo. Neo quer dizer novo, né? O novo liberalismo. Ele prega o quê? Ele prega que o Estado tem que ser mínimo. Então, a economia tem que ser mantida pelas empresas privadas. Só que isso já não deu certo, né? Nós sabemos que empresas privadas, quando não conseguem se recuperar de uma crise, elas recorrem ao Estado.
Então, eles pregam que a abertura da economia, eles pregam o fim do protecionismo, eles querem que deixe de ter muita burocracia estatal, né? Eles pregam a livre concorrência, a livre iniciativa, são princípios do capitalismo, só que os neoliberais, muitas vezes, eles têm que recorrer, sim, à atuação do Estado, porque sem o Estado, a economia como um todo quebra, né? Então, desde a década de 80, surgiu nos Estados Unidos o Consenso de Washington, que foi uma série de medidas recomendadas pelos o Fundo Monetário Internacional, pelos grandes economistas da época, para que essas medidas fossem implantadas nos países subdesenvolvidos, principalmente aqui da América Latina, com o intuito de superar a crise desses países. Esses países tinham crise de desemprego, inflação alta, enfim, não tinham crescimento, recessão, né, o PIB não crescia, e os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, sugeriram, né, uma série de ações, uma série de medidas para tentar recuperar esses países. Aqui eu coloquei 5. A abertura comercial, era necessário abrir para que os produtos estrangeiros chegassem, né? Privatizasse as empresas deficitárias, as empresas que não dessem lucro fossem privatizadas, reduzisse o gasto do poder público, né? Ele tinha que arrecadar mais do que gastar mais, né? Geralmente ele tinha um déficit, gastava mais do que arrecadava. Ele tinha que ter uma disciplina fiscal, saber em qual setor gastar, por que gastar, como gastar, né? Geralmente voltar para uma política expansionista, reduzir os benefícios, os incentivos, aumentar a arrecadação, e uma reforma tributária, unificar os impostos, ao invés de ter 10 impostos sobre a mercadoria, ter 1 ou 2 só apenas, para que você reduza os impostos, automaticamente você não sufoca tanto as empresas privadas. Tá certo? Então, o Consenso de Washington foi utilizado em vários países da América Latina, inclusive o Brasil, né? Uma das recomendações do Consenso de Washington foi o Plano Real. O Plano Real foi um plano de sucesso, depois de vários outros planos que antecederam o Plano Real. E com ele você tem o quê? Você tem a estabilização da economia, o fim da inflação, e você vai ter aos poucos até mesmo um crescimento econômico. Não foi aí tão sustentável, né? Nós tivemos aí altos e baixos, mas o maior problema que nós tivemos na década de 80, que foi a hiperinflação, inflação descontrolada, todos os dias o preço aumentava, ela foi controlada lá com o Plano Real, que foi uma sugestão do Consenso de Washington. Em 2007, 2008, houve uma crise de crédito, né? Principalmente nos Estados Unidos, que lá que teve início, o governo baixou muito as taxas de juros, os bancos tinham muito dinheiro a oferecer e começaram a emprestar para as pessoas, principalmente para comprar imóveis. Muita gente comprou imóveis, comprou 1, 2, 3 imóveis para investimento, só que houve a elevação dessa taxa de juros. Ao elevar a taxa de juros, a parcela paga pelo financiamento do imóvel aumentou, muita gente não conseguiu honrar aquele compromisso da hipoteca, do financiamento, né, daquele empréstimo, e começou a vender as casas por preço mais baixo do que eram no mercado. Gerou uma crise no setor de imóveis, uma crise imobiliária, que começou nos Estados Unidos e afetou praticamente todos os setores da economia americana, bancos, as indústrias, não é? Foi uma crise que começou no setor específico, mas contaminou toda a economia americana, e a economia americana, a maior do mundo, afetou as demais economias do mundo também. Tá? Então, essa crise de 2007, 2008, ela teve que ser o quê? Ela teve que ser superada com a atuação do Estado. O presidente Obama, ele investiu bilhões e bilhões de recursos, né, trilhões de dólares na economia dos Estados Unidos, para recuperar essas empresas privadas, para que a economia aos poucos começasse a se recuperar, e aos poucos eles começaram, né, a sair da crise a partir de 2010, 2011, né, eles conseguiram sair da crise. Aí foi discutido lá no encontro lá do G20, 2007, 2008, que era necessário, né, a atuação do Estado para fiscalizar esse crédito abundante aí, juros baixos, que muitas vezes faz com que o consumidor pegue dinheiro muitas vezes sem pensar, e depois, para ele honrar esse compromisso, ele não consegue. Aí ele passa a dever o banco não recebe, o banco passa por uma crise, a crise contamina todo o setor, aí vai ter que vir um órgão, o Estado, ajudar esse setor para sair da crise. Então, o G20, uma das reuniões que eles fizeram, eles disseram, né, o G20 é o grupo dos 20 países, os mais ricos e os em desenvolvimento, os emergentes, né, eles disseram que é necessário controlar esse excesso de crédito muitas vezes em momentos bons para que não ocorra uma crise como foi a crise imobiliária de 2007, 2008, que teve início nos Estados Unidos e atingiu praticamente o mundo todo. Tá? Então, foi necessário o quê? Foi necessário uma discussão intensa com relação ao papel do Estado,
Eles viram que o Estado era importante, o Estado tem que fiscalizar, ele tem que estar atuando lá para que não ocorram essas crises, principalmente ele tem que estar estabilizando a economia como um todo, e essa crise atingiu os Estados Unidos inicialmente e também os países europeus. Muitos países europeus a taxa de desemprego foi muito elevada, né? Houve uma crise, um efeito cascata, atingiu principalmente os países do sul da Europa, né? Portugal, França e Espanha. Atingiu o Brasil, mas naquela época, 2010, 2011, o Brasil ainda tinha uma economia que estava uma economia forte. Ela foi mais aguda no Brasil a partir de 2014, com o processo de impedimento da presidente da época. Tá? Foi mais um processo político do que um processo propriamente dito econômico. Né? Então, muitas pautas que foram mandadas para o Congresso para serem aprovadas não foram aprovadas, automaticamente houve uma perda da popularidade e houve uma crise naquele momento lá, que nós tivemos a troca de governo, né? A presidente eleita foi substituída pelo vice, e mesmo o vice assumindo não conseguiu dar continuidade àquele trabalho que foi até 2013, 2014, baixo índice de desemprego, né? Crescimento econômico, e houve lá momentos de crise que até hoje nós passamos. Né? Aí com a pandemia do ano passado piorou bastante a situação nossa. E lá na década dos anos 2000, principalmente, a partir de 99 para cá, 2000 para cá, nós tivemos vários encontros de grupos dos países ricos, e sempre que ocorriam esses encontros dos grupos dos países ricos, essas rodadas, né, para ver como que estava a saúde da economia mundial, grupos opostos, né, ambientalistas, movimentos sociais, movimentos da reforma agrária, alguns grupos LGBTs, alguns movimentos sindicais, alguns grupos estudantis, né, eles começaram a dizer que era necessário que houvesse uma outra globalização, uma globalização inclusiva, que as pessoas mais pobres pudessem participar também do processo de globalização, tivessem acesso às novas tecnologias. Tá? Então, essa nova, por outra globalização, que ele fecha o texto lá na página 87, ele diz o seguinte, que a globalização não tem que ser somente restrita aos países ricos, às pessoas que têm maior posses, mas que todos possam ter esses direitos, esse acesso a novas tecnologias. Então, foi uma crítica que se fez aos países mais desenvolvidos, a questão dos gastos, né? Enfim. Então, é necessário que se faça uma nova globalização, uma outra globalização mais inclusiva, e que todos possam participar. Vocês estão vendo agora, né? No mundo, tem países aí que têm as vacinas para a Covid que dá para todo mundo, dá sobra, e tem países que nem começaram a vacinar. Por quê? Porque o processo de enriquecimento, ele faz com que os países ricos tenham uma quantidade enorme de vacinas à disposição, enquanto países pobres, da África, da Ásia, da América Latina, nem começaram a vacinar ainda, porque não tem esse recurso. Então, é necessário que essa globalização, que ocorre aí, o avanço tecnológico, né, as vacinas surgiram com 6 meses, atinjam todos, não fica restrito somente nos países desenvolvidos. Ok, galera? Então, era isso aí o conteúdo, aqui está o exercício de revisão, tá? Aí vocês façam com calma, cortem lá, e eu volto na próxima. Fiquem com Deus aí, obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu interromper aqui a gravação. Valeu, galera!